E meus caros, vamos analisar muito rapidamente o comentário do Manuel Rodrigues neste canal de televisão que toda a gente conhece e que eu não meto o logotipo por razões de me cortar imediatamente o vídeo. E vamos ver que o que ele diz é o que todos os portugueses pensam, mas nenhum repórter de nenhuma televisão o diz. Nem Comenteco, nem Opineco, nem Badameco, nenhum diz isto. Vamos analisar esta peça dessa televisão e vamos falando ao mesmo tempo. O Palácio do Gelo em Viseu estava a gozar de uma saída precária da cadeia de Coimbra. O homem estava assim a aproveitar um curto período de liberdade, pediu por isso para ter alta o mais rapidamente possível e assim que conseguiu, entregou-se às autoridades. Entretanto, já regressou ao estabelecimento prisional de Coimbra e terá sido autorizado a comparecer no velório de Mimi, a mulher que foi assassinada. O filho da vítima também preso na cadeia de Coimbra e também lhe terá sido dada a autorização para ir ao velório da mãe. A CMTV sabe que o jovem esteve nas cerimónias fúnebres de Mimi, assim como vários guardas prisionais fortemente armados. Vamos parar aqui. O companheiro, se eu bem percebi, da vítima, que foi assassinada por um elemento da mesma etnia, estava preso. Mas não é suficiente. O filho da senhora que foi assassinada por um assassino da mesma etnia também estava preso. Isto é algo que ninguém diz. Por que raio é que o companheiro e o filho da pessoa que foi assassinada brutalmente por um elemento da mesma etnia, por que razão é que estavam ambos presos? Acham que isso é possível? É previsível? Acham que há alguma probabilidade que isto aconteça? Mas eu vou-vos dar outro exemplo. Na minha escola, onde eu trabalhei até o dia 25 de março, havia 4 jovens dessa mesma etnia. 4 moças, por acaso. Das 4, os pais estavam presos. Tanto o pai como a mãe. Percebem? 4 alunos que tinham pai e mãe presos. Acham que isto é normal? Acham que podemos continuar a dizer que não temos nenhum problema com esta etnia? Mas vamos continuar. A acompanhar estes reclusos que saíram para conseguir ir ao funeral e também ao velório que aconteceram no dia de hoje. Bom, e cá está, mais uma vez, família direta, ambos presos. O companheiro e o filho. É particularmente grave que o filho também esteja, porque o filho, ela tinha 40 e poucos anos, o filho teria 20 e tal, ou terá 20 e tal, portanto, e já está iniciado e bem iniciado no mundo do crime, porque como nós sabemos, não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª que um elemento destas etnias é preso. Dá-se-lhe sempre uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta e uma quinta, e muitas vezes uma 10ª e uma 20ª. Sei do que falo. Mas, finalmente, os crimes também são tantos que nenhum juiz pode deixar de mandar prender um criminoso reincidente, como acontece nestes casos. Posso-vos garantir que nas primeiras 5 vezes que um dealer aí na rua é apanhado a vender droga, ele não vai preso. E digo-vos com conhecimento de causa. Claro que eles também não vendem toneladas, não são apanhados a vender toneladas, são apanhados a vender umas gramas, mas muito acima do que é permitido. Mas não é a primeira vez que vai preso, não é a segunda, não é a terceira, não é a 5ª. Mas há de haver uma altura em que eles são presos, porque depois não é só a droga, depois é tudo o resto que se faz. Bom, mas aqui está uma coisa que as televisões não vos dizem, mas que é preciso termos conhecimento para sabermos com quem lidamos. Companheiro e filho, ambos estavam presos. Qual é a probabilidade disto acontecer? Diriam muito fraca, mas não. Nesta etnia é muito forte. Continuando. Acompanhamos este caso com análise aqui no Notícias CE. Manuel Rodrigues junta-se agora a nós via Skype. Manuel, este é um caso que as autoridades estão bastante atentas, mas amanhã vão ter acesso às imagens de videovigilância do centro comercial que serão essenciais para apurar aquilo que aconteceu e perceber se este homem já tinha consigo a arma do crime ou se terá ido buscá-la ao carro.
Antes disso, Olá, Catarina, antes do Manuel Rodrigues explicar, enfim, os contornos teóricos deste crime, eu quero dizer-vos o seguinte, outra coisa que também poucos ou nenhuns dizem. Como é que dentro desta etnia há tantas armas? Como é que há tantas armas em cada acampamento que, quando há rusgas, apesar de anunciadas, muitas delas anunciadas, e eu sei do que falo, mesmo assim encontram-se sempre armas em todos os acampamentos, sempre. Não há uma rusga que não apanhem armas. Como é que esta gente tem estas armas? E dizia um locutor do canal de televisão, o problema é o uso e porte de arma, como se alguém, alguma vez, desse uso e porte de arma a este tipo de gente. Claro que nunca lhe seria concedido uso e porte de arma a esta gente. Portanto, as armas que eles usam são todas armas ilegais. Todas, sem nenhuma exceção. Tal como os incêndios que aparecem no verão, são todos fogos postos, sem nenhuma exceção. Sabemos isso, não há dúvida nenhuma. Claro que o governo, por algum motivo, não quer que se saiba e os jornalistas também não. Mas a verdade é que membros desta etnia, raro será aquele que não tenha uma 635. Mas uma 635 não é uma arma mortal? É. Tanto é que foi. Se for disparada à queima-roupa, poucos sobrevivem. Se for disparada a uma certa distância, claro que não. Nem essas armas têm qualidade para acertarem no alvo a uma certa distância. A mais de 10, 15 metros ninguém acerta no alvo. Mas a queima-roupa, sim. E foi o que aconteceu neste caso. Portanto, a primeira questão é saber porquê é que esta etnia tem tantas armas ilegais e ninguém faz nada, absolutamente nada. Olha aquela rusga do Bem Formoso, da Rua do Bem Formoso, era muito importante que se fizesse em muitos acampamentos, mas não é rusgas anunciadas, como aconteceu também em Bem Formoso, que dizem os moradores que a polícia apitou várias vezes para dar a indicação que ia fazer uma rusga. Ora, é claro que eles fugiram por ali adentro, metem-se naquelas casas antigas, onde vivem 40, 50, 60, não sei quantos é que vivem lá, e portanto desapareceu tudo quanto era criminalidade. E foi por isso que não encontraram nem armas, nem criminosos. Mas apenas porque anunciaram a rusga. Espero que no futuro não anunciem mais a rusga e que a façam de surpresa, porque é esse o objetivo da rusga. É de surpreender os eventuais, os putativos prevaricadores. Continuando então. Boa tarde aos nossos espectadores. Olha, eu dir-te-ia que as imagens obviamente já foram vistas pela polícia, portanto a polícia a única coisa que precisa é do suporte, digamos, dessas imagens que esteve a analisar e que têm que ser juntas ao processo, portanto, como é óbvio, isso é um elemento importantíssimo para o decorrer do todo o processo de investigação e é um elemento de prova valiosíssimo, como tu dizes. A questão de ter a certeza daquilo que aconteceu, seguramente que já a tem, já viu aquilo que tinha que ver, agora precisa de recolher esse suporte para, como eu dizia, juntar ao processo. Aqui a grande questão prende-se mais com dois vetores. Primeiro, há uma certa urgência, como é evidente, na detecção e detenção deste indivíduo que praticou o crime, porque é um indivíduo que está descompensado, é um indivíduo que obviamente representa um perigo para a sociedade. Mas eu aqui quero recordar que já em agosto último, salvo erro, dia 13 das festas de Gouveia, um destes clãs, como agora chamam, famílias, clãs, sei lá, uma destas tribos partiu completamente a esplanada de um bar em Gouveia conhecido, chamado One, e partiram aquilo tudo, deram pancada a quem quiseram, um deles com um martelo. Foi fotografado, inclusivamente, pelo fotógrafo da Câmara Municipal de Gouveia. Essas fotografias foram expostas no site, mas claro que depois a seguir deu tanta bronca, porque realmente esse indivíduo com o martelo, feriu várias pessoas, que essa fotografia foi retirada do site da Câmara. Mas nós temos essa fotografia. Houve quem a tirasse, houve quem a guardasse. E é uma das duas famílias é essa. Ora, é para recordar que esse indivíduo fugiu, o do martelo,
pelo menos esse. Fugiu para Ribamondego, foi o que se disse, a comunicação social foi o que disse, fugiu para Ribamondego, que é ali de um concelho, uma freguesia do concelho de Gouveia. A verdade é que nunca mais se falou nisso. Ou seja, o homem martelou a cabeça de quantos quis, havia também facas, havia outros objetos contundentes e nada aconteceu. Nada aconteceu. Esse indivíduo não foi preso, não foi capturado, não foi apanhado. Disseram que tinha ido para a Espanha, tinha fugido para a Espanha e a coisa ficou por aí. Eu nunca mais soube de nada e dando volta na imprensa da altura, fiz isso hoje, andei à procura para saber se tinha sido apanhado o indivíduo do martelo. E não há notícia de que tenha sido apanhado. Portanto, nada me admiraria que este indivíduo, o assassino, também não estivesse presente nas festas de Gouveia. Porque, justamente, se diz, não sei se é verdade, que nas festas de Gouveia o que aconteceu foi também uma coisa parecida com esta. Foi duas famílias, dois clãs, como agora chamam, duas tribos, entrarem em discussão uma com a outra e começarem a partir aquilo tudo. Bom, nas festas de Gouveia eu sei que também bateram em pessoas que não eram dessa etnia, eram quem lá estava, quem apareceu pela frente levou, e quero chamar então essa atenção. Procurem, porque não vão encontrar na comunicação social nenhuma notícia que vos diga que o tipo do martelo que apareceu nas fotografias da Câmara Municipal de Gouveia, o tipo do martelo tenha sido alguma vez apanhado. E, portanto, meus caros, não podemos continuar a suportar uma falta de profissionalismo da justiça como esta é. Quer dizer, dizemos, ele fugiu para a Espanha está o problema resolvido. E agora? E o outro, o Clóvis, também não fugiu para a Espanha? E ficou o problema resolvido, ele apareceu quando quis, entregou-se quando quis, passado um ano e tal. Ele é que decidiu entregar-se, porque senão a esta hora ainda estava fugido em Espanha. Acham que isto é justiça? Não. É claro que não é justiça, mas chama a atenção para isso. É que eles fogem para a Espanha e parece que aqui em Portugal toda a gente se passa a esquecer deles. Mas eu não. Eu não, e penso que a justiça a partir de agora também não. E em particular representa um perigo para aquela família com quem tem divergências e contra a qual cometeu este crime. Este é um vetor que não, obviamente é essencial, não significa que a captura dele seja rápida, porque normalmente nestas situações estes indivíduos têm de facto muitos pontos de apoio, torna-se muito difícil porque a comunidade é muito fechada e das duas uma, como eu já disse anteriormente, ou há um processo que leva à entrega deste indivíduo porque vê que não tem hipótese de se manter em fuga, ou então acaba por se tornar demorada a localização e a detenção do indivíduo. E aqui quero fazer outro parênteses. Dizem, nos noticiários, estas televisões por cabo, que as famílias não têm a obrigação de ajudar a justiça, pelo menos as famílias em graus diretos, em primeiro grau, ou seja, pais, mães, filhos, netos, não têm a obrigação de ajudar a justiça na procura, na captura do fugitivo, neste caso de um assassino, mas podia ser qualquer outro tipo de criminoso. E é verdade, não têm obrigação de ajudar, mas também não o podem esconder. E isso é que eles não dizem. Eles dizem-nos a nós que a família, as várias tribos que constituem estas famílias, que ninguém conhece ao certo, elas podem esconder um criminoso. Não podem. Não podem esconder um criminoso, não podem dar guarida a um criminoso, porque isso é realmente crime. Uma coisa é não o denunciarem, uma coisa é não o entregarem à justiça se forem familiares em primeiro grau. Volto a repetir, pai, mãe, filho, neto, avô. Não têm obrigação de o denunciar à polícia, podem até não responder quando são questionados onde é que estará o vosso filho, onde é que está o vosso pai, e eles podem calar-se, têm esse direito. Também não têm direito de mentir. Não podem obstaculizar a justiça, não podem de algum modo tentar enganar a justiça. Podem simplesmente não responder. É esse o direito que têm. Não têm o direito de esconder um criminoso. Não têm o direito de obstaculizar, como eu disse, o caminho, o trabalho da justiça. Porque isso é crime. Mesmo sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo quem for.
primeiro grau, terceiro grau, 40º grau. Quem obstaculizar o percurso e o trabalho da justiça está a cometer um crime. Justamente esse crime. O da obstaculização do caminho do trabalho da justiça. Portanto, não podem fazer isso. Ora, não é isso que se vê na televisão. Na televisão estão quase a branquear tudo, a dizer é muito difícil, como este comentador agora disse, o Manuel Rodrigues, acabou de dizer, é muito difícil encontrá-los. Porquê? Porque são metidos lá nos acampamentos, não sei onde, em Valência, em Sevilha, em Espanha, e nunca mais aparecem. Eles vivem no meio daquela sociedade com identidades falsas, com bilhete de identidade falso, com cartas de condução falsas, portanto é muito difícil, mudam a aparência, é muito difícil que sejam apanhados. E assim tem acontecido, realmente aconteceu com o Clóvis, não é? Como já falei. E portanto é difícil, realmente é. Mas essas famílias, esses clãs, esses acampamentos que escondem um criminoso, estão também eles a cometer crimes. E sobre isso ninguém diz nada. Digo eu, para que fique bem claro. Isso é também crime. Por outro lado, outro motivo de preocupação é também do conhecimento geral, é o hábito que está instituído dentro desta comunidade de os crimes serem vingados por eles próprios. Ou seja, os crimes são vingados por eles próprios, ou seja, como ele diz, e muito bem, eles têm um ordenamento jurídico próprio. Eles estão-se a marimbar para as leis gerais do Estado português ou outro qualquer. Não querem saber das leis para nada. Mataste um elemento da minha família, eu vou matar um elemento da tua. Isto chama-se uma vendetta, uma vingança em série, muito conhecida na Sicília, no princípio do século. E até no século passado. Estou a falar do século XIX e XX. Portanto, eles têm umas leis próprias, eles casam as filhas aos 13 anos, é uma lei própria, é a cultura deles, mas isso não pode ser. Não pode ser, porque a lei deles não se pode sobrepor à nossa lei, à lei geral do Estado. Portanto, não podem casar as filhas aos 13 anos, não podem andar com cartas de condução falsas, não podem andar com carro sem inspeção, sem seguro, não pode acontecer isso, só porque são de uma etnia. Tem que respeitar a lei como todos nós respeitamos. E essa das filhas, dos casamentos das filhas aos 13 anos, é algo particularmente chocante. Todos nós que somos professores encontramos mais cedo ou mais tarde, ao longo da nossa carreira, casos destes. Casos chocantes. De alunas que até querem aprender, estou-me agora a lembrar de um caso, que até queriam aprender, até estudavam, apesar de todas as faltas de condições, e já lá iremos, das suas casas, já lá iremos, que a CPCJ não quer ver, apesar de todas as faltas de condições, como diria, e eu encontrei e tive essas alunas que queriam aprender. O que acontece? Aos 13 anos são retiradas da escola e são casadas com indivíduos adultos. Alguns não são adultos, mas outros são. E, portanto, isso é um crime também. Nenhuma criança pode ser retirada da escola para se casar aos 13 anos, aos 12 anos, como tem acontecido. Isso não pode acontecer. E todos nós sabemos que isso acontece, os juízes sabem que isto acontece, a polícia sabe que isto acontece, o Estado português sabe que isto acontece e fecha os olhos. Não pode. Isto é um crime hediondo. Os pais vendem os filhos para casar com não sei quem. São negócios feitos entre famílias. As crianças nem sequer escolhem os seus maridos. São as famílias que escolhem isso, mal elas nascem. Isto não pode acontecer, isto é uma coisa medieval. E todos nós sabemos que acontece e ninguém faz nada. É outra miséria, é outro retrocesso civilizacional do qual a esquerda, a esquerdalha, o escardume, o Bloco de Esquerda e todos os outros livros por aí fora, nenhum deles quer falar sobre isso. Mas isso é pernicioso. Isso é talvez dos maiores crimes que estamos a cometer contra aquelas crianças. Isto é pior do que pedofilia. É dá-las, entregá-las a um adulto, seja quem for, sem sequer as crianças poderem decidir com quem querem ficar, pelo menos nos próximos anos. É uma pouca vergonha que tem que acabar. Já existem ameaças a circular na net, a família das vítimas pede alguma contenção até ao funeral da vítima mortal. Contenção até ao funeral da vítima mortal, que foi hoje, no momento em que vos estou a falar. Hoje, domingo. A partir de agora, é guerra a céu aberto. A partir de agora já não há contenção nenhuma. Portanto, pediu-se contenção até ao funeral. A partir de agora, se calhar no momento em que vos estou a falar, já está a haver vendetas, já está a haver retaliações, já está a haver ataques de famílias de umas para as outras. E o que é que o Estado português faz? Nada. Faz de contas que isto não existe. Mas isto existe.
Isto existe, tal como a criminalidade feita por imigrantes, feita por estrangeiros, também existe, por muito que queiram dizer que não. E aí Montenegro até esteve bem, porque disse ontem, existe criminalidade feita por portugueses, mas também existe a criminalidade feita por estrangeiros. Porquê é que não havia de existir? Mas porquê? Só os portugueses é que são criminosos? Os estrangeiros cá estão mais de 1,5 milhão deles, se calhar 2 milhões, nenhum deles é criminoso. Só nós, os portugueses, é que somos criminosos. Esta gente é louca. Esta gente devia ter alguém que lhes dissesse logo, quando eles dizem isto nas televisões, que os desmentisse logo, que dissesse ao seu fulano, pare de dizer mentiras. Pare de considerar os portugueses como atrasados mentais. Se os portugueses são criminosos, os estrangeiros também são. E provavelmente até bastante mais. Aqueles 5 que fugiram, quantos eram os portugueses? Eram 2. Quantos eram os estrangeiros? Eram 3. Então, não há estrangeiros criminosos? Querem fazer de nós parvos? Mas é que nós não somos parvos e cada vez há menos parvos. Esses políticos de esquerda estão a ter muito azar na sua vida. Mas obviamente que seguramente que a partir daí as coisas poderão em qualquer momento, e eu quando digo em qualquer momento não digo que seja amanhã, não digo que seja para a semana nem para o mês que vem, o tempo o dirá, mas é lógico que vai acontecer alguma coisa entre estas duas famílias, alguma coisa grave, como já aconteceu no passado, e portanto isto é um processo cultural que não para. Manuel Rodrigues, não chama isto cultural. Isto é um retrocesso civilizacional, como Ana Calhordas adora dizer. Isto é o maior retrocesso que há. Não me venham dizer que isto é cultura. Mataste um dos meus, vou matar um dos teus. Isto não é cultura nenhuma. Isto é a barbárie. Isto é a anticultura, isto é a anticivilização, e alguém tem que pôr o dedo na ferida. André Ventura está a fazê-lo, mas é sozinho. Nós, todos nós do Partido Chega, o faremos também. Mas somos poucos. Somos ainda uma minoria. Somos 50 deputados em 230. Os outros tapam os olhos, fecham os olhos, não ouvem, não querem ver, não querem ouvir, não querem presenciar esta realidade. Porquê? Porque não vivem ao lado destas comunidades. Porque se vivessem ao lado destas comunidades, eles percebiam que isto é verdade. Tudo isto que nós estamos a ver aqui é a ponta do iceberg. Isto é o que existe todos os dias em todas estas comunidades. Agora correu mal, houve um tiroteio e alguém morreu. Não há ano nenhum que um cigano não mate outro. Não há ano nenhum. Em Trancoso, em todas as festas, havia tiroteios aqui há uns anos atrás. Agora não sei. Havia sempre pancadaria, havia sempre tiroteios. Entre eles. Não pode ser. Eles estão todos armados. Porquê? Quem é que lhes vende as armas? Dizia o repórter aqui da CMTV, o mal é o uso e porte de arma. Então, mas alguém dava uma arma, alguém permitiria que um tipo destes tivesse uma arma legal? Claro que elas são todas ilegais. E são todas 6,35. Não matou ninguém, só a queima-roupa. Foi o que aconteceu. Foi à queima-roupa, e à queima-roupa a 6,35 mata. À distância talvez não. Nem ele acerta no alvo, não é? Mas à queima-roupa, a 1 metro, 2 metros, isso, meus caros, é uma arma mortal, a 6,35, claro que é. E, portanto, elas são todas ilegais, e eles todos têm essas armas. Quando se fazem rusgas, percebe-se que nos acampamentos aparecem sempre armas, nunca há uma rusga que não venha recheada de armas. Eles até as metem nas mochilas dos miúdos quando eles vão para a escola, mas mesmo assim são apanhadas, por isso é que eu sei, porque são apanhadas nas mochilas dos filhos, quando não sabem das rusgas, porque, infelizmente, também muitas rusgas são anunciadas. E esta, por exemplo, do Bem Formoso, foi anunciado, segundo os moradores, disseram nas televisões, que os polícias apitaram várias vezes antes da rusga, ou seja, dando sinal, não sei se sem querer, não sei se foi por querer, nem sei quem é que apitou, se calhar nem sequer foi a polícia, foi alguém, e eles disseram que foi a polícia, provavelmente foi alguém que apitou, quando a polícia chegou. E, portanto, eles fugiram. É o que acontece com as rusgas da maior parte dos acampamentos. Eles são informados, vai-se a saber porquê, acabam por ser informados, acabam por saber, alguém fala, alguém diz, alguém ouve, é-lhes transmitido e no dia da rusga há pouca coisa. Mas mesmo assim são apanhados. Portanto, quem é que vende estas armas aos ciganos? São eles que vendem as armas às pessoas também. Eles aparecem a vender armas. A maior parte delas não funcionam, graças a Deus. A maior parte delas são fraude, são burlas, não funcionam. Se algum desgraçado for cair na cantiga e comprar uma dessas armas, vai ver que não vai funcionar, felizmente. Mas eles vendem-nas. Muitos deles vendem-nas, não são todos, obviamente, mas bastantes vendem, como vendem droga, nós sabemos isso. Não são todos, não. Mas reparem, termos alunos na escola em que a mãe e o pai estão presos por isso, e vermos um caso destes em que o companheiro e o filho estão presos, não se sabe porquê, mas caros, isto é uma vida no seio do crime.
Esta gente, desde pequenino, vive rodeada de crime. O modus vivendi desta gente nos acampamentos, a maior parte das vezes, é crime. Antigamente, ainda iam para as feiras vender, ok, faziam os seus negócios, aquilo também sabíamos, não há fatura, não há recibo, a economia paralela, não interessa. Mas faziam o seu negócio e ganhavam o seu dinheiro. Hoje não. Hoje é raro. Nas feiras aqui à volta não há nenhuma etnia que vá fazer nada nas feiras, não aparecem sequer. Portanto, vivem de quê? É o que eu pergunto. Vivem de quê? De subsídios e destes expedientes. Vários expedientes que os leva, mais cedo ou mais tarde, às cadeias. É por isso que as cadeias do interior, Guarda, Covilhã, estão cheias de gente destas etnias. É por isso que não tem nada a ver com o número que eles são relativamente à população. Eles são uma minoria, são 40 mil, 50 mil, mas as cadeias estão cheias deles. Então, aqui está a prova de que alguém tinha que fazer alguma coisa ao longo dos anos. Os vários governos ignoraram este fenómeno. Quando André Ventura diz que temos um problema com a etnia cigana, ele tem razão. Temos mesmo um problema com a etnia cigana, porque em cada membro da etnia cigana tem uma arma. E nós não temos. Nós, os portugueses, não temos arma. Eu não tenho nenhuma. Podia ter. Sendo deputado, podia ter uso e porte de arma. Não peço sequer. Agora, eles todos têm arma. Todos. Eu já tive várias armas apontadas à minha cabeça, quando aqui há uns anos era dono de uma discoteca, ainda era jovem. Cheguei a ter várias armas apontadas à minha cabeça, felizmente nenhuma disparou, como é fácil de ver. Tudo membros da etnia, que nós estamos a falar. Eles sacam da arma com a maior facilidade. Todos têm armas. Como é que isto é possível? Porque é que não há controle? O que é que faz a polícia? O que é que faz o exército? Alguém tem que os mandar trabalhar e limpar os acampamentos das armas. Porque eles têm milhares de armas. Eles podem ser 40 mil, mas se forem 40 mil, há 40 mil armas. É inacreditável. É um exército. Portanto, os responsáveis pelo Estado têm que prestar atenção. Isto tem que ser combatido. Isto está aqui uma bomba atómica, ou pelo menos uma bomba relógio, que pode disparar a qualquer momento. Portanto, vivemos em cima realmente de uma caldeira que está prestes a explodir. E se não for agora, é mais à frente. Mas vai explodir. Porque eles são muitos, têm muitas armas, fazem o que querem, não respeitam ninguém, não respeitam a nossa lei, têm a lei deles, estão-se a marimbar, sabem que nada lhes acontece, apesar de muitos deles estarem presos, o que é realmente um paradoxo. Eu não sei explicar isso. Eu, se fosse pertencente a essa etnia, quanto mais não fosse por ver que o pai do meu amigo, o irmão, o filho, o tio, estão todos presos, quanto mais não fosse por isso, eles teriam a obrigação de pensar que se calhar não é esse o melhor caminho. Mas é que eles não pensam. Não pensam nisso, porque se pensassem, enverdavam por uma vida normal, longe do crime. E não é isso que acontece na maior parte dos casos. Portanto, na maior parte dos casos que nós vemos, que estão presos. Estão presos por isso, porque cometeram crimes. Não é para irem à missa ao domingo. Portanto, se eles não conseguem acompanhar o nosso ritmo civilizacional, se eles não conseguem respeitar a lei portuguesa, nós também não podemos respeitar uma lei própria deles, por muito que eles digam que é a lei deles. Casar crianças aos 13 anos, fazer vinganças, mataste o meu, vou matar o teu, isso não pode acontecer. Portanto, o Estado de Direito tem que se impor. Meus caros, era isto que eu vos queria dizer, e por aqui ficamos, na esperança que o criminoso decida aparecer, porque já sabemos que se assim não for, vai ser muito difícil. Um grande abraço.